Olá a todos, espero que estejam todos bem. Iremos dar continuidade ao nosso curso de Orçamento Público e hoje iremos apresentar a nossa terceira videoaula discutindo a transparência governamental e o controle social. Esses são dois fatores muito importantes no orçamento público e que iremos discutir nessa aula. É bom ressaltar que a transparência governamental e o controle social é diferente do controle institucional ou controle interno ou externo das contas públicas. Esse, esse tópico nós iremos discutir na próxima aula. Então, a transparência governamental, pelo fato do orçamento ser público, isso é uma característica imprescindível do orçamento, é ele ser público, ele ser transparente e ele ser, né, o mais aberto possível para a sociedade. Também, né, vamos discutir a lei de acesso à informação e também o controle social. Então, como participar do controle do orçamento público? Ou seja, como participar do processo orçamentário? Então, isso é uma parte importante que a gente chama de orçamento e cidadania, onde a participação cidadã ela é fundamental para uma maior eficiência do orçamento público e que ele, de fato, reduza as desigualdades e possa ser um orçamento, né, e possa, de fato, melhorar a vida das pessoas, possa ser alocados recursos naqueles bens e serviços públicos que são de extrema necessidade para a sociedade, para a melhoria da qualidade de vida. Bom, então para discutir, né, fazer uma contextualização do tópico transparência governamental e controle social, então a gente pode afirmar que em qualquer esfera governamental, seja ela a União, né, esfera federal, estadual, distrital e municipal, o orçamento ele é público e de todos nós. Por ser público, né, todos nós temos o direito e o dever de saber o que é feito com o dinheiro que se arrecada. Isso é o que a gente chama de transparência governamental. Então, o orçamento, por ser público, né, as receitas, por serem públicas, as despesas, por serem públicas, elas têm que necessariamente passar pelo crivo da sociedade. E para isso nós precisamos ter acesso a essas informações. Já o controle social no orçamento público ocorre quando os cidadãos se organizam para conhecer o seu conteúdo, participam da sua elaboração, acompanham a sua execução e verificam o alcance dos resultados. Isso é o controle social. Então, nós iremos discutir nessa aula de hoje a transparência governamental, que foi aperfeiçoada com a Lei de Acesso à Informação e com instrumentos que dão uma maior visibilidade às contas públicas. E também vamos apresentar como a sociedade pode aperfeiçoar o orçamento público a partir do controle social. Desse modo, os dados que compõem o orçamento público devem estar sempre disponíveis para consulta da sociedade, seja na internet ou outros meios de comunicação. Então, nós temos alguns órgãos, algumas ONGs, algumas ONGs, ou algumas instituições que trabalham com a transparência de informações públicas. Tá? Então, por exemplo, nós temos a Transparência Internacional, que é um órgão internacional que apresenta, né, as informações sobre os gastos públicos, sobre as despesas públicas, sobre as receitas públicas. Então, essa é uma instituição importante. Também nós temos um trabalho muito interessante da transparência internacional feito no Brasil. Nós temos também outras instituições, como ONGs, que trabalham com o controle das contas públicas, né? Então, essas instituições elas auxiliam em transformar esses dados do orçamento público, que às vezes não são facilmente entendidos pelo público leigo, e eles tratam essas informações de uma forma que seja mais palatável para a sociedade. O acesso à informação ele é um direito fundamental
para que o processo orçamentário seja transparente e que haja controle social, tanto na sua elaboração como na sua execução. Então, a transparência, o acesso à informação é uma coisa fundamental para não só para uma boa gestão pública, né, para uma boa execução do orçamento público, mas também para a democracia, né? Então, nós temos a informação como um fator essencial. Então, a informação ela tem que ser clara, ela tem que ser precisa e ela tem que ser fidedigna. Então, isso torna, né, a informação como algo imprescindível para a gestão pública moderna e para a democracia, né, para a manutenção da democracia. Em relação ao orçamento público, né, então nós vamos agora discorrer um pouco, né, fizemos um pouco de uma introdução, e agora vamos focar um pouco no controle social, né? Em relação ao orçamento público, os cidadãos podem participar exercendo influência na elaboração e na discussão do orçamento público. Então, de que forma o cidadão ele pode, né, exercer influência? Então, existem várias formas de participação. A gente vai discuti-las hoje, são imprescindíveis, né, para uma efetividade maior do orçamento público, para uma melhor gestão pública. Isso nas três esferas governamentais, na União, Estados e municípios. É possível atuar junto ao Poder Executivo, que elabora a proposta orçamentária ao Legislativo, que discute, modifica e aprova essa proposta, e aos órgãos de controle e fiscalização, como, por exemplo, denunciando irregularidades no uso dos recursos públicos. Existem formas de você atuar, tanto diretamente ao Poder Executivo, que é o presidente, governadores ou os prefeitos, né? Através das câmaras legislativas, o Poder Legislativo, Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, Câmara de Vereadores, e também através dos órgãos de controle externo e de fiscalização. Esse tópico de controle externo, né, controle institucional, nós iremos discutir na próxima aula. Mas, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, os tribunais de contas estaduais e municipais fazem parte dos órgãos de controle externo e institucional. O poder Legislativo também é um órgão de controle importante. Então, nós vamos apresentar essa discussão na próxima aula, onde a gente vai discutir o controle institucional, o controle externo da gestão pública. Bom, é fundamental que essa participação social ela seja contínua, porém é importante a gente mencionar que há momentos cruciais no processo orçamentário que merecem maior atenção. Por exemplo, no primeiro mandato do governante. O primeiro mandato do governante, a gente já discutiu na primeira aula, que existe no primeiro mandato o processo de elaboração e discussão do PPA. Então é fundamental esse primeiro mandato, a sociedade está atenta a esse plano plurianual, que vai dar as diretrizes, né, do planejamento de como serão elaboradas as políticas públicas desse governo. Então, quando serão definidas as estratégias, né, ou seja, diretrizes, objetivos e metas do governo para os próximos 4 anos, sendo necessário acompanhar um cronograma de atividades deste processo para uma efetiva participação. Então, o controle social é fundamental no processo de efetividade das políticas que foram discutidas nos instrumentos orçamentários. É fundamental também, no primeiro semestre de todos os anos, o processo, né, o controle social no processo de elaboração, discussão e votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que contém as metas e prioridades do governo para cada ano. Assim, as atividades estarão concentradas no primeiro semestre, sendo que os prazos variam de acordo com cada ente, né? Se é União, Estados, Distrito Federal e municípios. Isso é importante, a gente ter o acompanhamento desses prazos e de quando estão tendo as discussões nas Assembleias Legislativas, na Câmara Federal, nas câmaras de vereadores, participar das audiências públicas que são realizadas no Poder Legislativo, tudo isso são participações efetivas da sociedade na construção do orçamento público. O segundo semestre de todos os anos é o processo de elaboração, discussão e votação do projeto de lei orçamentária anual, na qual constarão as receitas e despesas previstas para o próximo ano.
Cabe ressaltar especial atenção quanto à qualidade e coerência da alocação proposta em relação às políticas públicas do governo. Então, é fundamental para a gente entender se, de fato, o governo está tendo uma política, né? Aquela função social, aquela função distributiva, aquela função alocativa, aquela função estabilizadora no orçamento público. E a lei orçamentária anual é onde você vai perceber a alocação dos recursos e das despesas públicas que serão efetuadas. Então, é fundamental o controle social no segundo semestre de todos os anos. A participação social é um direito dos brasileiros assegurada pela Constituição Federal de 1988 e enfatizada pela Lei de Responsabilidade Fiscal do ano de 2000. Então, outras leis também contribuem para o exercício desse direito, por exemplo, como a Lei de Acesso à Informação de 2011. Então, a Lei de Acesso à Informação, ela traz uma maior transparência governamental, que é algo fundamental, né? O acesso à informação, a transparência das informações é fundamental para uma boa alocação dos recursos públicos. Se os recursos são públicos, eles têm que ter a sua, né, informação compartilhada com todos os cidadãos brasileiros. Bom, agora a gente vai discutir como o cidadão pode participar efetivamente no controle social. A população ela pode participar de diversas formas, certo? No processo orçamentário. Aqui eu elenquei algumas delas, participando efetivamente da fiscalização e do controle do dinheiro público. Esses são os objetivos principais. Então, podemos participar através dos conselhos de políticas públicas. Então, um conselho de política pública é um espaço público e plural, no qual representantes da sociedade e do Estado exercem funções de consulta, fiscalização, normatização e deliberação sobre políticas públicas. Existem vários conselhos de políticas públicas, né? Conselho de Educação, Conselho de Saúde. Então, esses conselhos são espaços importantes para a participação da sociedade civil. Então, os sindicatos, os órgãos de classe, né, como OAB, eh, Organização dos Advogados do Brasil e outros órgãos de classe, eles irão ter a participação da sociedade, né, irão ser a forma de participação da sociedade nesses conselhos. Então, essa é uma forma importante de participação social. Existem as organizações civis, as organizações de sociedade civil, que são grupos, redes, fóruns. Você tem também as ONGs, as organizações não governamentais, as organizações do terceiro setor, também são organizações civis em que efetivamente podem participar do processo orçamentário, e movimentos sociais que atuam em diversas áreas. Então, essas são formas de você participar da tomada de decisão e da fiscalização do dinheiro público. Então, nós temos ONGs direcionadas apenas ao controle do orçamento público. Então, ao controle social do orçamento público. Em vários municípios nós temos órgãos nesse sentido. Cidadãos, eles podem participar também denunciando as irregularidades identificadas na gestão dos recursos públicos aos órgãos competentes, no âmbito de cada esfera do governo. Então, se é um desvio ou uma má versação do dinheiro público de recursos federais, por exemplo, da Fundeb, Bolsa Família e etc., as ouvidorias dos ministérios, né, e órgãos do governo federal, ouvidoria da Controladoria Geral da União, ouvidoria do Tribunal de Contas da União, ouvidoria das câmaras dos deputados e do Senado Federal e Ministério Público Federal, Quinta Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Essas são algumas das instituições onde o cidadão, através das ouvidorias, pode denunciar irregularidades ou malversação do dinheiro público, né, nas mais diversas áreas, né, na saúde, na educação, na segurança pública e etc. Os recursos estaduais ou desvios de recursos
Em âmbito estadual e distrital, nós temos as ouvidorias das secretarias e órgãos de cada estado e do Distrito Federal, ouvidorias dos órgãos de controle interno, ouvidoria dos tribunais de contas estaduais e distritais, assembleias legislativas e ministérios públicos estaduais. Então, existe esse canal, esse é um canal aberto entre as instituições de controle externo e os cidadãos, né? E também as de controle interno, né? Que são dos próprios governos. Então, isso é importante, é uma forma da sociedade estar participando do processo, né? E essa participação é o que dá cidadania, né? E é o que melhora os resultados dos tomadores de decisão. Com relação aos recursos municipais, as ouvidorias das secretarias e órgãos de cada município, ouvidoria dos órgãos municipais de controle interno, ouvidoria dos tribunais de contas, câmaras municipais e Ministério Público. Então, são aí as instituições onde a gente pode denunciar irregularidades na gestão dos recursos públicos. Os cidadãos eles poderão participar das etapas de elaboração, discussão e votação das leis orçamentárias, da PPA, da LDO e da LOA, como, por exemplo, por meio de audiências públicas, apresentando propostas que julgarem relevantes para a defesa dos interesses da sociedade ou da comunidade. Então, como eu já tinha mencionado anteriormente, na própria, né, elaboração, discussão, existem os canais para a participação cidadã, que são as audiências públicas. Nós vamos apresentar o orçamento participativo, que é uma outra forma muito interessante de participar dos orçamentos públicos municipais. Então, o orçamento participativo é uma estratégia interessante de acompanhamento, de elaboração, de discussão do orçamento público municipal. Para um acompanhamento da gestão orçamentária, é importante que o cidadão tenha à sua disposição informações relevantes. Para isso, podem ser indicados alguns canais de acesso. No âmbito federal, nós temos o SIGA Brasil, que é um sistema de informações sobre orçamento público que permite acesso amplo e facilitado à base de dados sobre planos e orçamentos públicos por meio de uma única ferramenta de consulta. Conheça mais sobre esse sistema, então o site está aí. Então, o SIGA Brasil ele é um sistema que foi organizado pelo Senado Federal, onde ele tenta, né, esmiuçar o orçamento público. O orçamento público é uma ferramenta que não é simples de interpretação, ela é complexa, mas a gente pode ter informações esmiuçadas dos gastos públicos, das despesas públicas, da receita pública. Então, é uma ferramenta imprescindível para a participação cidadã. Então, eu, né, indico que vocês visitem esse site e conheçam mais o SIGA Brasil. O CIOP, né, que é o sistema gerenciado pelo Ministério Público, que possibilita a consulta de informações e a geração de relatórios sobre o orçamento e o planejamento da União. Para acessar, visite aí o CIOP. O CIOP são informações importantes sobre a gestão do orçamento público, né? O portal da transparência do governo federal. Então, tem como objetivo aumentar a transparência da gestão pública, permitindo que o cidadão acompanhe como o dinheiro público está sendo utilizado e ajudar na fiscalização. Então, portal da transparência, nós temos informações sobre, por exemplo, a remuneração de servidores públicos federais, as despesas feitas nas mais variadas classificações, despesas obrigatórias, despesas correntes, né? Despesas de capital ou receitas. Então, a gente tem todas as informações relacionadas ao orçamento sendo destrinchadas no portal da transparência, é uma ferramenta muito importante de participação cidadã. É possível e importante a participação dos cidadãos, sobretudo no âmbito municipal, para decidir a alocação de recursos públicos em áreas e ações consideradas prioritárias. Tal prática já é desenvolvida em alguns municípios e é conhecida como orçamento participativo. Então, o orçamento participativo é uma estratégia, né,
criativa e inovadora no sentido de dar uma maior influência cidadã na construção do orçamento público. E isso a gente vê sendo desenvolvido em alguns municípios. O município de Recife é um exemplo de um município que utiliza o orçamento participativo. A lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011, denominada Lei de Acesso à Informação, dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios com o fim de garantir o acesso a informações, dentre os quais cabe destacar o artigo 9º, o qual estabelece que o acesso a informações públicas será assegurado mediante a criação de serviço de informações ao cidadão nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para atender e orientar o público quanto ao acesso a informações, informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades, protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações. A criação do Serviço de Informações ao Cidadão é um mecanismo assegurado por lei para que os cidadãos possam ter acesso às informações públicas, inclusive as relacionadas com o orçamento. Bom, então, mencionamos aqui alguns, né, espaços importantíssimos para a transparência governamental e para o controle social, e agora a gente vai focar um pouco no orçamento participativo, né? Então, o orçamento participativo é uma técnica que possibilita uma participação direta e efetiva da população na elaboração da proposta orçamentária do governo. Então, é uma inovação que não é uma inovação de pouco tempo, né? Isso já acontece em outros municípios de outras regiões do país, como na região sul e na região sudeste há algum tempo, e que foi também implantada aqui em alguns municípios nordestinos e que pretende dar essa maior participação cidadã, né? Maior participação da sociedade no processo orçamentário. Então, o orçamento participativo, ele passa, né, por diversos locais do município, diversos bairros, né? E ele capta as necessidades da sociedade nesses municípios e constrói um orçamento que seja mais direcionado às reais necessidades da sociedade. Então, esse tipo de orçamento ele é adotado por decisão do governo, em que a sociedade civil ela é consultada quando dá definição de metas e programas prioritários. Então, dessa forma, representa um progresso na busca da democratização da gestão pública, com certeza, né? Numa maior transparência, numa maior participação social no processo orçamentário e na gestão pública, né? Na gestão da coisa pública. Podemos afirmar que o orçamento participativo é um instrumento que se caracteriza pela participação social nas escolhas das prioridades para a utilização dos recursos públicos. Esse instrumento de participação social vem sendo utilizado com êxito em diversas cidades do Brasil. Em tais cidades, a população decide as prioridades de investimentos em obras e serviços a serem realizados a cada ano com os recursos dos orçamentos das prefeituras. Além disso, o orçamento participativo ele estimula o exercício da cidadania, o compromisso da população com o bem público, a corresponsabilização entre governo e sociedade sobre a gestão municipal. Por exemplo, né, nós temos aqui um dos principais orçamentos participativos municipais implantados, como no município de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Né? O orçamento participativo inicia-se com reuniões preparatórias, quando é feita a prestação de contas do ano anterior e a apresentação do plano de investimentos e serviços para o ano seguinte. São realizadas assembleias regionais e temáticas, nos quais a população elege as prioridades para o município. Esse processo é acompanhado pelas secretarias e autarquias municipais, esclarecendo os critérios que orientam e viabilizam as demandas. Outras cidades brasileiras que utilizam orçamentos participativos podem, né, a gente cita algumas, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Distrito Federal, e aqui eu deixo, né, o site do orçamento participativo do município de Recife, para que todos possam acessar e acompanhar o orçamento participativo, conhecer um pouco mais o orçamento participativo no município de Recife. A participação social ela é fundamental para o alcance de uma gestão cada vez mais eficiente,
Ou seja, precisamos acompanhar o que fazem os governantes e exigir que os nossos direitos sejam cumpridos. Então, com isso, eu finalizo essa nossa terceira aula, né? Lembrando que na nossa próxima videoaula, nós iremos falar sobre o controle institucional do orçamento público. Então, a gente vai discutir um pouco mais o papel do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, dos tribunais de contas estaduais no processo de controle e execução do orçamento público. Espero que todos estejam bem, desejo a todos um ótimo estudo e até a próxima aula. Muito obrigado a todos.